no seu receptor, a Voz da Profecia, programa de âmbito nacional, transmitido por mais de 300 emissoras e dedicado à exposição das Escrituras Sagradas. Com a palavra, Roberto Rabelo, para proferir a sua palestra intitulada A Verdade Presente. Escrevendo aos cristãos de seus dias, o apóstolo Pedro afirmou: estais confirmados na verdade que vos está presente, segundo São Pedro 1, versículo 12. A verdade presente para os cristãos daquele tempo eram os ensinos bíblicos transmitidos pelo Antigo Testamento, mais o ensino então novo de que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, o divino humano salvador do mundo. Qual é a verdade presente para nós hoje? Ela é constituída de ensinos do céu de há muito conhecidos, também de verdades que se tornaram tais no tempo atual, verdades especiais para o nosso tempo. Mas a verdade presente inclui ensinos bíblicos que por longo tempo foram esquecidos ou obscurecidos e que hoje, nesse tempo especial do fim, Deus põe novamente em destaque. Como resultado da apostasia, abandono da fé, profetizada por São Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 4, ideias e práticas religiosas do paganismo penetraram na igreja, tomando o lugar de alguns dos ensinos bíblicos e pelo menos desvirtuando outros. A reforma religiosa do século XVI restabeleceu alguns deles, e outros são restabelecidos hoje. Uma verdade nova de suma importância, isto é, um acontecimento que ocorre no nosso tempo, é a purificação do santuário celestial. Para esclarecer o que isso significa, lembramos que, ao tirar o seu antigo povo do Egito, Deus disse: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, 8. Esse santuário, sucedido mais tarde pelo Templo de Jerusalém, era uma figura do santuário que está no céu, e o santuário celestial é o centro da obra redentora em que está empenhado o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo declara, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Como resultado dos serviços realizados no santuário terrestre, os pecados dos que confessavam seus pecados eram em figura acumulados no santuário até a uma cerimônia especial de purificação realizada uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês do ano religioso dos judeus. Esse era para os judeus um dia solene, um dia de juízo, Levítico 16, 29 e 30. Sendo os serviços daqueles santuários simbólicos dos que se realizam no santuário celestial, segue-se que também no santuário que está no céu deve haver uma purificação. Quando ocorreria a purificação do santuário celestial, onde Jesus ministra? A resposta está em Daniel 8,14, palavras do anjo Gabriel ao profeta Daniel. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Estas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, representam anos literais, pois trata-se de uma profecia e segundo o princípio do dia-ano, baseado em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 7, em profecia um dia simboliza um ano. Esse muito longo período profético começou em 457 a.C., ao ser baixado o decreto da Medo-Pérsia para restaurar Jerusalém, que então estava em ruínas. Daniel 9, 25 e Esdras 7, versículo 7. Contados da metade de 457 a.C., os 2.300 anos levam-nos à metade de 1844, ano Domini. Na primeira metade do século passado, uns 75 ilustres cristãos, estudiosos das profecias de Daniel, e representando as principais igrejas, anglicanos, luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionalistas e alguns católicos, chegaram à conclusão de que o grande período expirava em 1843 ou 1844. Mais acurado estudo revelou que a data foi 1844. Em que consiste a purificação do santuário celestial, que começaria em 1844? Ela representa a fase investigativa do juízo final, a fase do julgamento dos ímpios, a ocorrer durante os 1000 anos que se seguirão à segunda vinda de Cristo
e a fase executiva, ou seja, a destruição dos ímpios após os 1000 anos. Esta é, pois, a solene verdade que a partir de 1844 estão sendo examinados no santuário celestial os casos de todos os que uma vez tomaram posição ao lado de Deus. E agora, amigos, outra solene verdade que todos devemos encarar muito seriamente. Ao encerrar-se a fase investigativa do juízo final, terminará a obra salvadora de Cristo e será baixado o decreto: continue o injusto fazendo injustiça, o justo continue na prática da justiça. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículos 11 e 12. Esse decreto fixará para sempre os destinos de todos os seres humanos, e não exageramos em dizer que ele pode agora vir no muito próximo futuro. Quão importante, prezados ouvintes, é estarmos ao lado de Deus, salvos por Cristo, agora. Enquanto essa obra é feita no céu, Deus faz proclamar na terra uma mensagem anunciando haver chegado a hora do juízo e convidando os homens ao arrependimento. A profecia dela está em Apocalipse 14, 6 a 12. A mensagem é tríplice e a primeira parte assim reza: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Versículos 6 e 7. O anjo aqui simboliza pregadores humanos que levam a mensagem ao mundo, o evangelho na moldura dos acontecimentos finais da história. Notemos fácil o anúncio de que chegou a hora do juízo, a fase investigativa do juízo final, e todos somos chamados para temer a Deus e dar-lhe glória, para adorar o Criador de todas as coisas. Esta mensagem soa agora em 617 línguas, em quase 200 divisões políticas do mundo. Cerca de 4.000 estações de rádio e televisão transmitem programas contendo a mensagem. A voz da profecia é parte dessa proclamação. Esta grande verdade de que chegou a hora do juízo é parte do conjunto de ensinos do céu que constituem a verdade presente. Consideramos agora duas verdades antigas, mas em parte esquecidas ou distorcidas, desvirtuadas. Em primeiro lugar, a que constitui a própria essência do Evangelho, a salvação pela fé em Cristo. Muitos hoje confiam nas boas obras, na assistência que prestam aos pobres, aos doentes, aos sofredores. É certo que o cristão deve praticar boas obras, elas, porém, não lhe compram salvação. O apóstolo Paulo escreveu: porquanto pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Notemos, a salvação não vem de obras, ela é uma dádiva da graça de Deus que alcançamos pela fé em Cristo. Crendo em Cristo como nosso Salvador pessoal, como quem por sua morte na cruz expiou os nossos pecados, pagou a nossa dívida perante a justiça divina, crendo nele, Deus nos estende o seu perdão quando com arrependimento lhe confessamos os nossos pecados e nos salva de pecar. E agora outra verdade: os frutos da salvação alcançada pela fé no Senhor Jesus, ou seja, um viver em harmonia com os preceitos de Deus, o Santo Decálogo, um viver em harmonia com os eternos princípios do divino governo. Logo após afirmar que a salvação é um bem a nós estendido pela graça de Deus, sobre a base da fé, não das obras, São Paulo declara: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Aí está, as boas obras têm o seu lugar, mas como fruto da salvação, não como causa dela. E as boas obras a que se refere o apóstolo são viver em harmonia com a lei de Deus, os 10 mandamentos. Resumidamente, os preceitos de Deus são: não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo, não adorarás imagens. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo,
não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 3 a 17. Este é, pois, um dos ensinos da verdade presente, parte do conjunto das verdades do céu para o nosso tempo. Entre os outros ensinos temos a origem do mal, a imortalidade condicional, o batismo, os dons do Espírito Santo. Como já mencionamos, a verdade presente a nós, homens do século XX, é-nos apresentada por Deus dentro da moldura dos acontecimentos finais. A solene obra de julgamento, fase investigativa do juízo final, está em andamento no céu. Vivemos no tempo do fim. Logo a obra da salvação será encerrada. Com isto em mente, falando aos seus filhos do tempo do fim, Jesus disse: por isso ficai também vós apercebidos, ou seja, preparados, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. São Mateus 24, 44. Estai preparados, vivei preparados. E como alcançar preparação? Crendo em Cristo, recebendo o Salvador no coração. A Escritura diz, São João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Prezado ouvinte, abre-lhe a porta do coração, e Jesus entrará, dando-te o bem dos bens, a salvação do pecado. Minha vida faz, Senhor, consagrada ao teu labor. Minhas mãos, ó, vem mover pelo amor ao teu querer, pelo amor ao teu querer. Toma ainda o meu amor, do meu ser ele é penhor. Toma o próprio eu, enfim, serve-te, ó Senhor, de mim. Serve-te, ó Senhor, de mim. Os que desejarem receber uma cópia grátis da palestra de hoje poderão obtê-la pedindo-a à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Ao fazerem o pedido, queiram mencionar o título da palestra, A Verdade Presente. Volte a ouvir-nos, sintonizando com esta emissora na semana que vem, neste mesmo dia e hora. Se o prezado ouvinte está satisfeito com os nossos programas, transmita isso aos seus amigos e conhecidos. Sim, convide-os para ouvi-los também. E agora, despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.